Salve, salve galerinha! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma super live. É isso aí, galera. A gente promete, a gente cumpre mais uma super live nessa mesma hora e nesse mesmo canal aqui pelo Grupo Estuda Mais Brasil. É isso aí, galera. É só o Grupo Estuda Mais Brasil que traz lives ao vivo todas as quinta-feiras às 20 horas para você aqui no YouTube, também anunciado aí no Instagram. Beleza, galerinha? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jones da Rocha, sou o condutor socorrista do SAMU Sudoeste aqui do Paraná, também componho o quadro de instrutores do SAMU, sou formado em gestão e segurança privada, no ensino superior, e tenho aí uma extensão de cursos na área e uma bagagem também aí na área da segurança pública. Beleza, galerinha? Sejam todos muito bem-vindos, vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Essa é a hora em que você vai lá, vai copiar o link dessa live e vai compartilhar com seus amigos, beleza? Esse é o momento que você tem que compartilhar com seus amigos, com seus familiares, compartilhar com todo mundo aí, galera, para que todos venham, então, a assistir essa aula com a gente e aí poder aprender alguma coisa sobre salvar vidas. É isso aí. As lives que a gente traz para vocês aí são lives que vai te ajudar amanhã ou depois em uma situação indesejada, uma situação não querida. E para os nossos futuros socorristas, aqui é sim o seu lugar. É isso aí, galera. Para quem quer se tornar um socorrista, vem chegando, porque aqui vai ter muito conteúdo ainda para vocês, tá? A live de hoje mais do que especial, né? Como eu sempre digo, o material que a gente traz aqui é sempre muito organizado, a gente leva aí um tempão produzindo, a equipe aí se dedica ao máximo para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. E como eu sempre falo, para vocês ter aquela facilidade, para você socorrista que quer se tornar um socorrista, trabalhar no SAMU, trabalhar no resgate rodoviário, bombeiro até mesmo, para você que quer atuar na área, sabe que no final você pode baixar esse material, tá? Eu vou passar uma senha, no final você vai baixar esse material, você ainda vai ter o direito a imprimir o seu certificado, fazer o pedido do seu certificado, que tem um precinho simbólico aí de R$14,90, tá? Muito baratinho. Você vai imprimir um certificado de 2 horas aí, contendo então o conteúdo da live, beleza, galerinha? E a live, como eu falei para vocês, mais do que top, entenda a diferença entre um pneumotórax e um hemotórax. É isso aí, galera. Diferença entre pneumo e hemotórax. Muito, muito, muito top. Vocês vão entender a diferença entre eles. Eu vou dar uma explanadinha em cada um deles, mas vai ter mais live que eu vou falar só do pneumotórax, outra eu vou falar só do hemotórax. A gente vai deixar bem claro isso na cabeça de vocês. Vocês vão entender como ele acontece, os mecanismos de lesões, alguns mecanismos de lesão, né, no caso, e ainda a gente vai falar como mais ou menos você consegue identificar um pneumotórax ou um hemotórax. Você não consegue saber de início ali na cena, se não for um médico que ao escutar esse pulmão identificar se é um pneumo ou hemotórax, é mais difícil para um socorrista. Mas sim, você vai conseguir saber se que a vítima está ali com alguma coisa no pulmão. Não sabe se é um hemo ou um pneumotórax. O tratamento para os dois é praticamente o mesmo. Porém, tem que identificar e saber se tem ali uma situação de hemotórax ou pneumotórax. Você sabendo se tem ou não uma situação de hemotórax ou pneumotórax ali, você vai agilizar o atendimento dessa vítima. Essa vítima tem pouco tempo de vida. É isso aí, galera. Então é muito importante saber identificar, principalmente em acidentes, sejam eles domésticos, de trabalho ou até mesmo de trânsito. Independente do tipo de acidente, se a vítima tiver um pneumotórax ou um hemotórax, com certeza ela vai afundar rapidamente, a gravidade é altíssima e realmente mata, e mata rápido, galera. O pneumotórax e o hemotórax mata rápido. Se não for identificado, vai dar ruim para nossa vítima, não tem como ela sobreviver se não for identificada e tratada a situação aí, tá? Então, é a hora que você manda essa live para seus amigos, manda para sua família, manda no grupo da família, para todo mundo vir assistir. É uma horinha de live, é rapidinho. No final, olha que legal. A gente produz um material e a gente manda para vocês, né? No final você baixa esse material, você recebe a senha, baixa o material e o que acontece? As folhas ali, a gente não enche elas de figuras ou de palavras para que você consiga ir lá e ficar escrevendo nela. O que acontece? Você vai, assiste a live, baixa o material, depois você vai rever o material e aí você vai anotando no meio do material mesmo ali o que você aprendeu na live, o que você vai lembrando, você vai anotando para com
concretizar o seu material de estudo, para que esse material de estudo você aguarde na sua apostila, que é a apostila que você está montando para chegar então aí no tão desejado sonho de se tornar um socorrista. É isso aí, galera. Esse é o nosso objetivo: formar socorristas, deixar vocês aptos para atuarem na área amanhã ou depois. Ah, mas eu vou ter que passar no concurso porque daí depois eu vou ter que fazer não sei o que, vai ter que fazer treinamento. Sim, vai ter que fazer treinamento sim. Mas lembre-se, quanto mais você souber, melhor você vai no treinamento. Quanto mais você souber, melhor será o atendimento da sua vítima. Correto? Então, quanto mais você sabe, melhor você atende a sua vítima. Quanto melhor você atende a sua vítima, melhor para ela. Menos mortes, mais benefícios, menos malefícios. Princípios do pensamento crítico. Nunca a maleficência e sempre a beneficência da vítima. É isso aí, galera. Show de bola. Então, vamos lá, vai chegando todo mundo aí. Hoje, mais uma quinta-feira, a gente tá aí com um conteúdo top para vocês. Eu vou molhando o bico por aqui e já vamos começar a falar então do nosso conteúdo. Eu já vou começar a mostrar os slides para vocês. Lembre-se que no final você pega esse material, você baixa ele, você junta aí na sua apostila de estudos, beleza? No final também eu vou passar a senha para vocês, obviamente. No final vai ter o carrossel lá no nosso Instagram. Você vai lá, vai printar, vai compartilhar, vai curtir e vai comentar a ambulancinha lá, beleza, galera? Todo mundo junto, reunido, beleza? Topzera, galera. Já deu tempo de vocês mandar para todo mundo aí, então vamos começar o nosso conteúdo. Galerinha, vamos entender então a diferença entre pneumotórax e hemotórax. Olha esse slide que topzera que o grupo preparou para vocês. De um lado, vocês estão vendo aí, então, um pneumotórax. Está escrito embaixo ali, ó, pneumotórax. O que é exatamente o pneumotórax, galera? Pneumotórax, especificamente assim, falando do modo curto e grosso, é ar na cavidade pleural, tá? Já vamos falar sobre cavidade pleural, já vamos falar sobre esse ar, como que ele chegou lá. Mas é ar na cavidade pleural. O que é esse ar na cavidade pleural? Para vocês entenderem, olha que legal a forma de você decorar pneumotórax. Pneumo de pneu. Pneu tem ar, pneumotórax, tá? Então, pneumotórax, ar na cavidade pleural. Você nunca mais vai se enganar com isso. E hemotórax é sangue na cavidade pleural. Hemo de hemorragia, hemorragia na cavidade pleural. Olha que legal. Fácil decorar, né, galera? Não tem erro, bem tranquilo. Pneumo, de pneu, de ar, pneumotórax. Ar na cavidade pleural. Hemotórax, hemorragia na cavidade pleural, ou seja, sangue na cavidade pleural. Não é difícil, bem tranquilo, tá? Então, só para vocês entenderem, cavidade pleural, quando eu falo cavidade pleural, os nossos pulmões, eles são envolvidos por uma espécie de película, seria uma espécie de saco. Eles são envolvidos, ambas as partes, os dois lados, direito e esquerdo, são envolvidos então em sacos chamados de pleuras pulmonares, ou seja, cavidade pleural, tá? Essa pleura, ela é responsável então por manter o nosso pulmão ali guardadinho, aquecidinho, deixar ele expandir até o máximo dele e voltar. Então, ela faz o controle, ela ensaca, ela protege, a pleura que protege ali o pulmão. Só que também ela é responsável pelo pneumotórax quando acontece o ar na cavidade pleural, tá? Então o que acontece? Bem como o sangue na cavidade pleural, o ar ou o sangue fica preso dentro dessa pleura e não deixa o pulmão expandir. Então ele vai ganhando espaço e não deixa o pulmão expandir. Então é essa situação aí da pleura, tá? Ela envolve o pulmão, mas daí quando há um derramamento de sangue ou um acúmulo de ar, ela não deixa o pulmão expandir. Esse ar ou esse sangue começa a tomar espaço dentro da pleura e não deixa o pulmão expandir, galera. Então, passando os slides aqui para vocês, vai pegando, vai olhando aí. Se você quiser, vai printando também esse material, esses slides para você não perder, galera. Esses slides são topzera, tá? Para vocês não perder, para você juntar no seu material de estudo. Então, pneumotórax se trata então de ar na cavidade pleural. Existem 3 tipos de pneumotórax, tá, galera?
o simples, o aberto e o hipertensivo. Como eu falei para vocês lá no início, vai ter uma live falando sobre isso, tá? Falando sobre única e exclusivamente pneumotórax, tá? Daqui a pouco vai ter aí, vocês vão assistir numa quinta-feira uma live falando sobre o pneumotórax e uma live falando sobre o hemotórax, tá? Com bem mais explanado para vocês. Mas, só para vocês entenderem, tem 3 tipos, então, de pneumotórax. Aí tem uma imagenzinha, olha que legal. Tem aqui, tem nessa imagem aí, inclusive, galera, até um desvio aqui de mediastino, tá? Até um desvio de mediastino, de tão forte que é esse hemotórax aqui. Acabou empurrando. Então, o mediastino, galera, para quem não sabe, é o saco, assim como a pleura pulmonar, que é o saco que envolve o pulmão, o mediastino é o saco que envolve o miocárdio, o coração, tá? E aqui tem até, inclusive, um desvio de mediastino, tá empurrando o coração pro lado aí, prensando, inclusive, o outro pulmão aí que tá intacto, né? Tá sendo prensado por esse pneumotórax aí. Pneumotórax bem grave aqui nessa imagem aqui. Olha que legal, a imagem ilustrada aí, bacana para vocês. Mais imagem ilustrada, então, bacana. E aqui o hemotórax, tá, galera? Então se trata, obviamente, de sangue na cavidade pleural, assim como eu já tinha falado para vocês. E esse sangue também, tá, mantém, não dá espaço aí dentro da cavidade pleural, não dá espaço para o pulmão se dilatar, ou seja, para ele expandir para fazer a troca gasosa, galera, tá? Então aqui tem uma outra imagem super ilustrada aí para vocês, dá para ver a diferença gigantesca aí entre os 2 pulmões aqui, um que está sendo colapsado e o outro que não. Da mesma forma aqui essa outra imagenzinha ilustrada aqui do lado. Beleza, galera? Então, vítima de pneumotórax ou de hemotórax, tá? Tanto faz se é hemo ou pneumotórax, ela vai apresentar dificuldade para respirar, é visível o uso da musculatura auxiliar, galera. Então, quando eu falo uso da musculatura auxiliar, eu estou falando dessa parte aqui, ó, do pescoço e aqui da clavícula. Então, a vítima que está com dificuldade respiratória, que ela está puxando o ar, mas o pulmão não expande, ela começa a forcejar para respirar. A gente sabe que a gente não precisa forcejar para respirar, né? A respiração é espontânea. Eu posso estar comendo, eu posso estar tomando água, eu posso estar conversando, gritando, cantando, e o meu pulmão está trabalhando, tá? Está funcionando 100% e eu não preciso pensar nisso, tenho que respirar, eu não preciso me preocupar com isso. É automático do meu corpo ali, está trabalhando 100%. Eu não preciso fazer força para isso, não preciso me preocupar com isso. Já quando a vítima começa a sofrer, então há um colapso pulmonar, seja ele de pneumo ou hemotórax. Então a vítima começa a sofrer para respirar. E aí ela começa a usar a musculatura auxiliar, começa a fazer força e aí começa a aparecer toda a musculatura auxiliar aqui, de tanto que ela faz força para respirar. É bem complexo, é bem visível, fácil de identificar, mas é importante que o socorrista perceba isso logo, tá? Logo de início, senão vai complicar dessa vítima. Também vai ter cianose. Olha as imagens aí embaixo no slide para vocês. Cianose, galera. As mãozinhas arroxeadas ali, ó. Tá vendo a mãozinha toda arroxeada ali? O pezinho também. Isso acontece no rosto, ao redor da boca também, tá? Fica todo arroxeado. Cianose. Dispneia. Olha ali o gurizinho com dispneia, ó, colocando as mãos no tórax, com dificuldade para respirar. Bem ruim também. E entre outras aí situações que pode acontecer, então, no hemo ou no pneumotórax. E aqui nessa primeira imagem, olha só que legal. Tem uma imagem ilustrada aqui, ó, mostrando todos os músculos da musculatura auxiliar, então, para respiração. Tudo aí, ó, mostrando tudo aí, galera. Olha que topzera. E o material é show de bola, galera. Show de bola material para vocês, então. Já vamos dar sequência nos slides, então. E a gente vai lembrar você que no final você consegue pegar a sua senha. Você pega a sua senha, você baixa o seu material, junta no seu material do estudo, junta na sua apostila que você tá aí, já por quem vem acompanhando nós aí há muito tempo, junta no seu material, tudo
monta a sua apostilinha e aí você vai escrevendo, vai anotando e vai fazendo anotações. Daqui a pouco você tem um material topzera para estudar, até mesmo para o concurso, quando você for fazer um concurso público. Esse material aí você não vai se usar só aqui para aprender no curso ou para aprender no seu dia a dia. Esse material que você vai usar para você estudar novamente, por vezes, quando você for fazer então o seu concurso público. Beleza, galerinha? Mais uma aguinha aqui. Na sequência, então, dando sequência aqui, temos mais umas imagens aqui bem top, tá? Que também está relacionado ao pneumotórax, ao hemotórax. A vítima refere algia. Algia, galera, para quem não sabe, é um termo técnico para dor, tá? Pode ser algia no braço, algia na perna, algia no estômago ou até mesmo algia no tórax. Nessa situação que a vítima tem dificuldade respiratória, como a gente já tinha falado lá na outra situação. Em caso de fraturas dos arcos costais, que causou esse hemotórax ou pneumotórax, em caso de ter fraturado arcos costais, é possível que a vítima sinta muita algia ao respirar, tá? E aí a gente consegue também perceber um desalinhamento, ou seja, uma assimetria de tórax. E aqui então tem a imagem da inspiração e da expiração. E no momento em que a vítima que ela inspira e enche bem cheio o pulmão, ela sente muita dor, principalmente quando há fraturas em arcos costais. Quando ela solta, o ar é um pouquinho mais relaxante. Até mesmo por isso que quando a vítima está com pneumotórax ou com hemotórax, ela acaba tendo uma respiração curta e rápida. Está relacionado à dor, tá, galera? Ela fica respirando curtinho porque quando ela enche o pulmão, acaba doendo muito. Então, é bem complexa a situação. E já na sequência a gente vai dar sequência a falar sobre o que pode ter causado então o pneumotórax ou hemotórax. Existem N situações que podem causar um pneumotórax ou hemotórax, galera. Muitas situações. De início, a gente tem que saber identificar. Então pensa no seguinte, já falamos sobre as formas de identificar. Pensa no seguinte, você chega num acidente de trânsito, é o que mais acontece, então por isso que a gente usa mais como exemplo aqui. Chega num acidente de trânsito, tá lá a vítima com aquela dificuldade respiratória, já o uso da musculatura auxiliar, ofegante, né, dispneica e tal. Começando uma cianose já ao redor dos lábios, os lábios começam a ficar arroxeados, né, cianóticos, as mãos também, as extremidades começam, então a dificuldade para que chegue então esse oxigênio nas extremidades, e a vítima tá lá com aquela situação ruim, refere algia talvez e tal. Então já percebo na hora ali a possibilidade de um pneumotórax. Olho pro carro, então já vejo lá um olho de boi, ou conhecido também como teia de aranha no para-brisa. Essa vítima bateu a cabeça lá em cima, consequentemente o tórax foi por cima do volante, e aí bateu contra o volante, e pode ter fraturado arcos costais, furado, então a parte interna ali, o arcabouço torácico, né? Os arcos costais ali que formam o arcabouço torácico, algum quebrou, acabou, né, fraturando, entrando para dentro, a ponta furando a pleura pulmonar, pode estar derramando sangue lá dentro, causando um hemotórax, ou até mesmo está acumulando ar lá dentro e causando um pneumotórax. Então é bem grave, é bem complexa a situação. Eu tenho que saber que eu tenho que agilizar o meu atendimento. Agilizar o atendimento. Nós que trabalhamos em básicas, ambulâncias básicas do SAMU, nós não fizemos dreno de tórax, né, que é o tratamento. A gente não faz. Então, a gente tem que agilizar o atendimento, saída da cena para chegar até o médico. Se o médico tá vindo, né, tem uma alfa vindo para dar apoio, beleza. Mas se não tem, vai ter que agilizar o atendimento para chegar no hospital o mais rápido possível, porque essa vítima vai precisar então de dreno de tórax para agilizar o atendimento. E o que acontece, galera? Esse colapso pulmonar, o pulmão ele funciona em pressão negativa. Então o que acontece? O diafragma desce, a pleura infla, o pulmão infla, o ar entra. O ar entra, passa pelos alvéolos, o oxigênio entra nos alvéolos e vai para o sangue. O CO2, né? O gás carbônico, então sai do sangue, entra nos alvéolos e passa
então para o ar que vai sair pela boca de volta. E aí fez a troca gasosa, hematose. A vítima expirou. Ela inspirou, encheu, o ar foi lá dentro, fez a troca gasosa, aí ela expirou. Teve a inspiração e jogou o CO2, então o gás carbônico, para fora. Beleza? Tranquilo, isso é uma respiração normal. Agora o que acontece? Quando há um pneumotórax ou um hemotórax, a vítima puxa o ar e aí, em vez de um pulmão, se for em um dos lados, pode ser em ambos os lados. Pode ser o pneumotórax bilateral, pode ser sim. Mas, vamos pensar que é só de um lado. Aquele lado que está com o ar acumulado na pleura ou com sangue acumulado dentro da pleura, aquele lado ele não vai expandir, porque o ar ou o sangue está tomando conta da pleura. Então o pulmão não tem espaço para fazer a expansão. Uma vez que o pulmão não tem espaço para fazer a expansão, vai acontecer o quê? Ele não vai encher de ar. Uma vez que ele não enche, ele não faz troca gasosa. Uma vez que não faz troca gasosa, o CO2 que estava nas células, que estava nas células que veio pela grande circulação, pelo sangue e tal, e chegou lá no pulmão, ele não vai ser retirado, porque não tem ar para entrar, não tem oxigênio para entrar. Então ele não vai ser retirado, ele vai voltar para o corpo. E aí vai continuar mantendo uma acidose metabólica. Vai iniciar, então, uma acidose metabólica. O que vai acontecer? Essa vítima vai começar a chegar pouco oxigênio nas extremidades. As células vão começar a entrar em sofrimento. Aí tá, de início está relacionado o quê? A dificuldade respiratória, aquela ansiedade para respirar. Mas aí, a consequência disso é uma acidose metabólica. O que acontece? Não tendo oxigênio para chegar até as células, elas começam a sofrer e entrar e morrer. Entram em sofrimento e começam a morrer. Uma vez que elas começam a morrer, mais ainda vão liberar toxinas no sangue. Mais aumenta então essa acidose. Esse sangue começa a ficar ácido. Aí começa a ficar um sangue sujo, aquele sangue venoso, aquele sangue preto, escuro. E aí começa então a cianose, tá? Isso aí vai fazer até que o quê? A princípio, vamos pensar que sim, que tem um pulmão, tá legal, um tá tranquilo, expandindo legal, mas o outro tá com pneumotórax, mas ele ainda expande. 30%, 40% dele, ainda há uma troca gasosa, embora pouca, mas ainda há. Tá? A saturação dessa vítima cai lá embaixo, mas ainda mantém, talvez, essa vítima acordada. Conforme. Veja bem, se há um furo na pleura pulmonar, e há um furo no pulmão, pode acontecer do ar sair para fora e acumular, então, no arcabouço ou entre a pele e os arcos costais. Pode acontecer isso também. A gente vai falar isso lá quando a gente falar no pneumotórax, lá a gente vai falar sobre isso, tá? Agora de início não. Então, pode acumular ali também. E aí pode se tornar visível de fora, tá? Mas muitas das vezes não. Então a gente vai ter que identificar por esses outros sinais que a vítima apresenta. Então, de início, acontece então essa dificuldade respiratória, a vítima não consegue respirar direito, não consegue respirar direito e tal. Só que aí o problema que tá o problema. Aí começa essa acidose metabólica. O oxigênio não chega nas células, as células liberando toxina, essa toxina vai para o pulmão, o CO2 vai para o pulmão, vai para o pulmão direito. Vamos pensar no seguinte, a vítima está com um hemotórax do lado direito, né, ou um pneumotórax do lado direito. E aí o sangue vai lá, não tem oxigênio suficiente para entrar e para tirar o CO2, vai voltar gás carbônico, no caso, vai voltar sujidades, sujeiras, toxinas para as células. Chegando lá, elas não podem aproveitar aquilo, começam a sofrer, começam a entrar em sofrimento, começa então a acidose metabólica. Então, é um problema bem intenso. Enquanto for apenas nas extremidades, bem tranquilo, tá, galera? Enquanto for apenas nas extremidades, é bem tranquilo. Só que isso vai dificultar a oxigenação aonde? Do nosso cérebro. E aí o bicho pega, aí complica. Só que, consequentemente disso, a vítima tendo que forcejar mais para respirar, automaticamente o coração vai ter que trabalhar mais.
o coração começa a trabalhar mais. Só que ele também está em sofrimento por causa da acidose metabólica. Ele também está recebendo pouca oxigenação. Pensa que um pulmão foi inteiro comprometido. Ele está colapsado por completo, 100%. Então, ele não está fazendo troca gasosa de um lado. Então, uma oximetria que teria que ser de 94 acima, até 100%, agora ela está em 50%. Tá? Essa vítima, obviamente, se ela não está acostumada, né? Quando eu falo não está acostumada, estou falando porque existem os casos de POC crônicos, pessoas aí que têm doenças pulmonares crônicas. E aí, essas pessoas, elas acostumam, devagarinho elas vão acostumando com a baixa saturação. Mas uma pessoa que não tem costume de baixa saturação, baixar para 50%, ela vai entrar em consciência, tá? Ela vai rebaixar o nível de consciência, ela vai entrar em coma praticamente, tá? É muito pouco oxigênio, o cérebro vai ficar pouco oxigenado, vai sofrer com essa acidose metabólica e vai parar. Vai desligar, vai dar um curto, ele vai desligar, a vítima vai desligar, a vítima vai desmaiar, no caso, ou vai talvez até evoluir para um coma. Então, vítima inconsciente é um grave sinal, é ruim, tem que acelerar o atendimento dessa vítima, tá? Então, se você viu um pneumotórax, um possível pneumohemotórax, viu alguns sinais como aquela dispneia, né, dificuldade respiratória, viu uma assimetria, um lado do tórax está fazendo onda, o outro está expandindo legal. Ou você viu ali de início a vítima referindo a algia para respirar, dor para respirar, uso da musculatura auxiliar e na sequência essa vítima apaga, desmaia. Então, quando ela desmaia, ela relaxa. Ela relaxa, esse oxigênio pouco que está entrando, ele se torna um pouco melhor, se torna um pouco mais suficiente do que ele era quando ela estava agitada, porque ela fica agitada quando ela estava acordada. Então daqui a um pouco ela vai acordar de novo, só que ela vai acordar mais agitada do que ela estava. E por pouco tempo ela vai se tornar agitada, vai ser uma vítima que vai estar agitada e vai apagar novamente. Porque daí, quanto mais esforço ela faz, mais oxigênio ela precisa, menos oxigênio tem e mais rápido ela apaga novamente. Então é bem complexo isso daí, acontece realmente com as vítimas, já vi acontecer. É bem tenso, galera. Tem que agilizar o atendimento mais rápido possível de uma vítima com possível pneumo ou hemotórax, tá? Tem que agilizar o atendimento dessas vítimas, tá? A gente vai falar mais sobre pneumotórax e hemotórax depois lá nas outras lives, como eu falei para vocês. Mas só para vocês entenderem. Não entra oxigênio, um dos lados do pulmão está colapsado, não faz a troca gasosa, a saturação baixa, cianose, o metabolismo passa a ser um metabolismo anaeróbico, né? O metabolismo normal é o metabolismo aeróbico, então quando há a troca gasosa certinho, o oxigênio chega nas células certinho, elas pegam o oxigênio das células para transformar em energia, elas liberam CO2 no sangue, CO2 retorna, vai para o pulmão, faz a troca gasosa e assim sucessivamente. Isso é o que está acontecendo com nós nesse exato momento, que estamos bem. Tudo isso está acontecendo 100%. Só que quando há um pneumohemotórax, isso não acontece dessa forma. Então, o pulmão não vai expandir 100% completo do jeito que ele expandia. E aí, um vai expandir 100% e o outro vai só até metade, digamos. Então, se eu tenho 100% dos dois pulmões cheios, se eu tiver um pulmão com 50% cometido, eu tenho apenas 75% de saturação, ou seja, de expansividade de tórax. E aí 25% já vai começar a causar muita dificuldade respiratória. E quanto mais ar ou quanto mais sangue na pleura pulmonar, pior será para minha vítima. Menos esse pulmão vai expandir, menos oximetria, menos saturação, menos oxigênio, maior a acidose metabólica, mais difícil para a vítima respirar, mais rápido ela vai evoluir. Então, cada passo ela evolui mais rápido para a inconsciência e, na sequência, óbito, né, galera? Não tem nem o que ver. Se não for tratado, a vítima vai evoluir, vai para óbito, sim. Então, já vamos dar sequência aqui nos nossos slides e eu vou molhar o bico e relembrar você que quer se tornar socorrista. É isso aí, galera. Tá aqui o seu material de estudo. Busca, baixa no final aqui, pega a senha, baixa o material, assiste novamente, se for preciso essa live, vai estar disponível a semana inteira, assiste novamente, vai fazendo anotações, inclusive anota no material de vocês aí, se você tiver a oportunidade de imprimir esse material, você imprime e vai fazendo anotações aí no próprio material.
e vai dando sequência aí no seu material de estudo para você se tornar um socorrista. Se você não quer se tornar um socorrista, saiba identificar um pneumotórax, saiba passar para o médico quando você ligar o 92. Olha, doutor, não entendo muito aqui não, mas pelo que eu tô vendo aqui, a vítima tá com dificuldade respiratória, tá referindo a algia ao respirar, o uso da musculatura auxiliar, eu acho que ela tá com pneumotórax. O médico já vai pensar, putz, tem um cara ligado na cena, tem um cara que sabe o que tá falando, então já tenho que mandar uma Bravo, talvez fazer intervenção, mas se eu tiver uma alfa, já vou mandar essa alfa, vou precisar drenar esse tórax, vou precisar de oxigênio suplementar e tal. Então, é muito importante saber identificar e agilizar ou até mesmo passar para o médico uma situação de pneumo ou hemotórax, galera, beleza? Então, vamos dar sequência, então. Já que vocês enviaram essa live para os seus amigos, todo mundo está sabendo da live, todo mundo já veio para cá também. Vamos dar sequência então. E aqui a gente vai falar das causas, as possíveis causas, as mais frequentes, tá? Então, olha só que material top que a equipe do grupo aqui preparou para vocês. Tem ali, ó, um possível acidente de moto, ou seja, um acidente de moto em andamento. A vítima já se descolou da moto ali, ó, já não está mais encostada na moto e está sendo arremessada contra alguma coisa. Se ela for arremessada contra um poste, uma árvore, uma pedra, um muro, uma calçada, vai dar ruim para ela, vai dar ruim. A chance dela ter um pneumotórax ou um hemotórax é muito grande, pancada em arcos costais ali, fratura de arcos costais, já entra ali um colapso então no arcabouço torácico, vai dar ruim para essa vítima. Temos na sequência também uma vítima ali está sendo assaltada. Se ela reagir, vai tomar um tiro no tórax, né? Ou até mesmo na cabeça. E aí vai dar ruim para essa vítima também. Então é mais uma das situações que podem ter um pneumotórax ou um hemotórax, galera. Tiro, facada, pode acontecer sim, um hemotórax sim. Também é acidente de trabalho, né? Acidente de trânsito ou acidente de trabalho. O acidente de trabalho, galera, é muito comum, tá? A vítima cair e bater as costelas e fraturar a costela, causar então uma lesão aí no pulmão e o resultado ser então um pneumo ou um hemotórax é muito grande. Pauladas, pancadas, enfim, qualquer coisa que seja direcionada aos arcos costais aí, há uma grande chance então da vítima ter um pneumotórax ou um hemotórax. Lembra lá quando a gente falou lá naquela live, lá no início, que a gente falou dos 3 choques lá? Então, a vítima ali, ó, da motinha já tá voando, ó, já se perdeu da motoca, já tá voando, aí ela vai lá e bate contra o poste. O corpo em movimento bate num objeto rígido parado, a pancada contra o corpo, os órgãos na sequência vêm atrás, deslocamento, faz parte do terceiro choque quando a gente fala da cinemática do trauma, os órgãos vêm atrás e batem. Então o que acontece? As costelas bateram, os arcos costais, vamos pensar que o arco costal aqui, ó, um dos arcos costais que bateu no poste e quebrou e fez isso aqui, ó, tá? Na sequência o pulmão veio e pá, bateu na ponta do arco costal ali, que estava fraturado, e já temos ali um possível pneumo ou hemotórax. Já furou a pleura pulmonar, já furou o pulmão. Se esse pulmão começar a derramar sangue na pleura, vai causar um hemotórax. E se, em vez disso, ele tiver vazando ar, então para dentro da pleura pulmonar, dele mesmo, o ar que seria que a vítima está respirando, então vai causar um pneumotórax. É isso aí, galera. São muitas e muitas as situações que a vítima pode, então, ter um pneumo ou hemotórax, tá? Quando eu falo do pneumotórax, é quando o pulmão foi perfurado ou lesionado por algum objeto, ou até mesmo por arco costal, e aí ele furou lá dentro, onde acontece a troca gasosa, lá nas câmaras do pulmão. E aí o ar entra, em vez dele ser prensado para fazer a troca gasosa, ele vai para onde é mais fácil, que é lá para a pleura. Ele passa por dentro do pulmão e vai para a pleura pulmonar, e aí não faz a troca gasosa. Então causa o pneumotórax, ele vai tentar inflar, não infla, o ar passa por dentro dele e vai para a pleura pulmonar, e aí consequentemente não deixa ele inflar. Quando não é isso, é o hemotórax. No hemotórax é o quê? O coração, obviamente, por essa lesão, cortou
e aí tá derramando sangue. Pegou ali uma das veias, das artérias que irrigam o pulmão, cortou uma meia calibrosa ali com essa pancada e tá derramando sangue na pleura pulmonar. Esse acúmulo de sangue na pleura pulmonar não furou lá dentro, não foi lá nos alvéolos, não há o pneumotórax, mas há o hemotórax, tá derramando sangue. Tá derramando sangue, e esse sangue começa a acumular embaixo da pleura pulmonar, vai subindo e vai empurrando. E aí a gravidade é muito grande, é muito ruim. Tem que drenar. Dreno de tórax, sim, tem que fazer dreno de tórax. Não tem muito o que ser feito. Se não for um dreno de tórax, não vai salvar essa vítima, tá? Tem que identificar rapidamente e tem que drenar o tórax dessa vítima, então, galera. Então vamos fazer uma revisão rápida aqui sobre o que a gente falou. E daí depois eu vou passar a senha para vocês, tá? Mas antes, lembrem que no final da live você vai ter que ir lá no nosso carrossel do Instagram, vai curtir, vai comentar uma lancinha lá no carrossel que vai ser postado no finalzinho da live. Vai vai printar, vai mandar pros colegas, vai mandar pros amigos, vai marcar o grupo, vai marcar todo mundo aqui, vai mandar para nós também. Vai mandar pros seus amigos, marca seus amigos que perderam a aula para que eles possam assistir outro dia. Copia o link, manda para eles para que eles possam assistir durante a semana. Essa live fica aberta aí a semana inteira para você assistir no YouTube. Depois a gente retira e aí é só para os alunos, tá? Topzera, tá, galera? Não tem erro. Para você que quer se tornar socorrista, galera, o caminho é árduo. Como eu falei para vocês desde o início. Não lhes prometo, é uma frase de alguém, tá? Não fui eu que inventei essa frase. Não lhes prometo que será fácil. Obviamente que eu prometo luta, vai ser difícil. Mas a vitória é certa para quem não desiste. Então, consistência, disciplina vai fazer você chegar onde você quer. Não tem erro. É difícil. Mas olha aí, o Grupo Estuda Mais Brasil trazendo gratuitamente, toda quinta-feira, conteúdo de qualidade. A gente traz aí, cada dia a gente fala sobre um assunto diferente, cada dia a gente dá uma explanada com um assunto um pouco diferente. A gente não aprofunda para não virar um termo, um conteúdo muito maciço, muito massivo, muito ruim de vocês entenderem. A gente sempre explana com calma, com cautela e bem simples, de forma simples, sem estar usando os termos técnicos, porque 99% dos nossos alunos aí não são atuantes na área, estão iniciando sua carreira. E eu sei o quanto é ruim decorar termos técnicos depois que está trabalhando. Imagina antes de estar trabalhando. É muito ruim. Então não é o nosso objetivo fazer com que você decore termos técnicos, trazer um conteúdo aqui cheio de termos técnicos para deixar pesado, para deixar um estudo ruim. Eu sei que seria até mais bonito, né? Falar em termos técnicos, aprofundar aqui, falar sobre o trabalho dos alvéolos, como que o sangue desloca, como que as células retiram esse oxigênio e largam o CO2 no sangue, retorna e tal. Seria topzera falar os nomezinhos aqui, falar sobre tudo isso, galera. Seria. Mas aí vocês também não iam entender quase nada, porque é muita coisa, muito nome estranho, muito termo difícil, muito termo técnico complicado, tá? E não é o nosso objetivo. O objetivo é trazer conteúdo simples, para que você entenda. O nosso objetivo pré-hospitalar não é saber, eu sei que tem que pegar entre a quarta e a quinta costela, fazer um furo, colocar um dreno, vai sair, esse tórax vai ser drenado, esse ar vai sair, ou esse sangue vai sair e tal, vou ter que colocar um vidrinho reservatório ali do lado, vou ter que deixar pela lei da gravidade, aquela coisa toda. É a coisa mais linda saber. Mas eu quero saber se você sabe identificar um pneumotórax, se você sabe identificar um hemotórax, se você sabe dizer assim, olha, essa vítima tem um hemotórax, tem que ser tratada rápido, vamos agilizar o atendimento dela. É isso que eu preciso, tá? Isso eu preciso, na prática, simples, rápido, tá? Coisa simples, concisa, rapidamente, ó, é isso, ó, a possibilidade disso, vamos agilizar, vamos atender o mais rápido possível. Não ficar fazendo bolacha na cena, mas se eu fizer isso, vai acontecer isso, se eu fizer aquilo, mas não fazer nada, tá? Então, é bonito falar termos técnicos, é bonito fazer uma aula ilustrada, cheia de graciosidade, é bonito, né? Fica legal, mas e daí o socorrista leigo não vai entender muito. Quem é da área já sabe, vai entender bem, vai ficar de pé na patrola, mas quem não é, que é o nosso público-alvo aqui, é quem não é da área, então esse público vai ser
prejudicado. E não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer com que você entenda, trazer de forma simples e clara para você entender o que a gente está tentando passar para vocês aqui, beleza? Então, por isso que é simples, claro. Ó, não tem quase não tem quase nem nomes aqui. Vou colocar aqui de volta no slide aqui dos pulmões aqui para vocês verem. Ó, não tem graciosidade, tá? Cavidade pleural, então as duas pleuras, direita e esquerda. Pulmão direito e esquerdo. Pulmão colapsado, aquele que não infla. A cavidade onde tem o ar, pronto, pneumotórax. No outro, sangue. Mesma coisa, hemotórax agora. Mesma coisa, as duas cavidades, as cavidades pleural direita e esquerda, o pulmão direito e esquerdo, né? E aí o sangue no lugar do ar, ponto, tá? Não preciso saber exatamente o mecanismo de força que fez com que esse furo acontecesse. Isso é o de menos agora. Eu preciso saber o quê? Identificar que tem um pulmão, um hemo, e sair correndo com essa vítima da cena. Ou saber que o alfa vai chegar. Ou saber para que lado que eu vou. Tem que ir para o hospital mais próximo. Ponto. Tá? É isso que é importante no atendimento pré-hospitalar. Agilidade, se ligar, olha, se é um possível hemotórax ou pneumotórax, temos que agilizar o atendimento, temos que tirar essa vítima daqui. Mas como que eu vou saber? Com as coisas simples que a gente traz aqui, ó. Na sequência, então, a gente traz para vocês, já falei sobre o pneumotórax, tem 3 tipos de pneumotórax, já vou falar sobre os, na outra live, eu vou falar sobre os 3, então, simples, aberto e o hipertensivo, né? O hemotórax, então, sangue na cavidade pleural, tem as imagens ilustrativas aí, e os sinais, ponto, tá? Vítima tem ali, ó, dispneia, dificuldade respiratória, uso da musculatura auxiliar, cianose nos dedos, na boca, pô, pronto, dor, encheu o pulmão, encheu muito o pulmão ali, doeu, pronto, já sei que essa vítima tem um possível pneumo, um hemotórax, tenho que agilizar a saída dela, ponto, não tenho que ficar fazendo bolacha na cena, tá? Não tenho que perder tempo, tenho que agilizar a saída dessa vítima o mais rápido possível, ponto, é isso, tá? Beleza, galera? É isso. Sair correndo. Agilizar o atendimento. O que eu vou fazer com essa vítima agora? Ofertar O2, tá? Então, oferta O2 e diesel. Nós que temos o O2, então, na ambulância, a gente oferta, então, oxigenoterapia, para falar um termo difícil, então, tá? Oxigenoterapia, oferta suplementar de oxigênio e diesel para o hospital. Se tivesse um médico ali, o médico, ó, beleza, tem um médico, ele ia localizar, então, a cavidade entre a 4ª e a 5ª costela, rapidamente ali, primeiramente acima da 5ª costela, onde ele vai fazer um furo, vai furar então a pele da vítima, obviamente, vai cruzar entre os arcos costais, entre a musculatura dos arcos costais ali, e vai chegar até a pleura e vai largar um dreno lá dentro da pleura. Esse dreno vai fazer com que esse sangue saia ou que esse ar saia e alivia a pressão, no caso desse pulmão colapsado, alivia a pressão, libera espaço, uma vez que liberou espaço, esse pulmão volta a expandir normalmente. Temos isso na cena? Sim, ótimo, maravilha, temos uma alfa na cena, vamos fazer isso, vamos resolver. Não temos diesel, sair da cena, não tem que ficar fazendo bolacha na cena, tem que sair da cena o mais rápido possível. Também falamos aqui sobre as possíveis causas, né? Pode acontecer em muitas e muitas situações, mas acontece em tombos, pancadas, pauladas, acidentes de trânsito de trabalho. Então tem até um motoqueirinho voando ali sendo arremessado. Aqui temos um possível 157 em andamento que, obviamente, que se essa vítima tomar um tiro no tórax, aqui ela vai ter um hemo ou um pneumotórax. E aqui temos uma situação de acidente de trabalho. A vítima caiu ali, já está deslocando contra o solo, se ela cair de altura e cair em cima de alguma coisa aí que cause uma fratura em arcos costais, vai dar ruim para ela. A chance dela ter um pneumo, um hemotórax é muito grande, galera. Então, para você que estava aqui conosco desde o início, daqui a pouquinho vai ter a senha desse material. Esse material é curto porque, como eu sempre falo para vocês, eu trago um conteúdo simples, conciso para vocês. Eu poderia aprofundar um pouco mais aqui, mas aí eu tenho que esticar demais a live. E eu sei que vocês não vão ficar aqui a noite inteira assistindo a live. Então, para quem tem compromisso, pegou o que tinha que pegar,
Quando tiver a semana que vem, durante a semana aí tiver uma folguinha, vai assistir novamente e vai captar mais alguma coisa, tá, galera? Cada vez que você assistir essa live, você vai aprender uma coisinha diferente. Tem bastante conteúdo legal, tá? Não tenta aí assistir mais uma ou duas vezes e lembra que no final você pode pegar lá o material de apoio para você juntar na sua apostila, que é o que vai fazer você chegar no seu objetivo, que é se tornar um socorrista, tá? É esse material que vai fazer você chegar lá, tá? Todo o material que você juntar, para quem participa das minhas turmas de mentoria, galera, eu mostro todos os meus cadernos, os livros, tudo que eu usei no meu trajeto aí para se tornar socorrista. Em 5 concursos que eu fiz pro SAMU, vocês vão ver que eu acumulei bastante conteúdo. E foi só assistindo vídeo aula. Só assistindo vídeo aula. E não eram aulas direcionadas assim, gratuitas, tá? Não. Era tudo coisa que tinha que pagar, coisa que tinha que pesquisar, era bem mais difícil. Mas a gente acaba conseguindo aí juntar um material bacana. Galera, vão mandando as perguntas de vocês, tá? Mandando as perguntas de vocês, a gente vai responder no chat. Beleza, galerinha? Show de bola, show de bola, show de bola, show de bola. Vamos voltar aqui para a tela inicial. Legal. Galera, para quem ficou até agora, para quem aguentou aqui com nós, então, vou passar a senha para vocês. Lembra, sai daqui, vai lá pro carrossel, lá no nosso Instagram, e vai curtir, vai comentar a ambulancinha, vai printar, vai mandar para todos nós, tá? Dando sequência aqui então, galera. Senha do material de apoio. A questão do certificado, galera. O certificado é R$14,90 o valor. Um preço simbólico. Mas tenham paciência, tá? Tenham paciência com a Andressa. Ela vai ter um monte de gente pedindo e vai querer na hora. Não é assim, tá? Vai lá, entra no link, preenche seus dados, tudo certinho lá. E aí sim, aguarda. A Andressa vai entrar em contato com vocês, tá? Fica tranquilo. Fica tranquilo que a Andressa entra em contato, ela vai gerar o certificado de vocês, vai fazer tudo certinho. Só que assim, como vai ter um monte de gente pedindo ao mesmo tempo, ela não vai fazer todos ao mesmo tempo. Ela vai ter que confeccionar um por um, na sequência ela vai mandar para vocês, tá bom? Tenham calma. Então, para você que aguentou até agora, pela sua paciência, e obrigado pela sua presença e sua paciência, a senha para você conseguir baixar o material é diferença, tá? Diferença, tudo minúsculo e com C cedilha. DIFERNCA. Diferença. Sem gracinha, tá? Diferença. Tudo minúsculo, tudo simples e com C cedilha no C. Beleza, galerinha? Baixa seu material. Lembre-se que na próxima aula, na próxima quinta-feira, nessa mesma hora, aí nesse mesmo canal, a gente tá aqui com mais um conteúdo bacana para vocês. Possivelmente seja a sequência dessa live, então, falando especificamente ou do hemo ou do pneumotórax, falando um pouco mais, aprofundando um pouco mais cada um deles. Beleza, galerinha? Valeu, boa noite e até a próxima!